Denúncias do youtuber Felca. Gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim. A discussão sobre a exploração e o abuso de crianças e adolescentes ganhou destaque nos últimos dias após o vídeo do youtuber Felca viralizar. Agora eu vou mostrar para vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. Esse vídeo passa de 37 milhões de visualizações e aborda a falta de proteção a menores de idade em redes sociais, onde ficam expostos ao que ele chama de adultização. Olha essa cena. Tá, vamos ler. Eu vou ter como ler. Eu já fui com ele, brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. Ah, o quê? Camila. Um levantamento de uma associação internacional analisou os casos denunciados de abuso sexual infantil em 51 países. Nesse ranking, o Brasil ocupa a 5ª posição com o maior número de denúncias. O nosso país fica atrás apenas da Bulgária, Reino Unido, Holanda e Alemanha. Por conta disso, pais de crianças e adolescentes se uniram com o objetivo de firmar um acordo conjunto. É o movimento Desconecta, que prevê um pacto voluntário. Adolescentes não devem ter o primeiro smartphone antes dos 14 anos e acesso às redes sociais só depois dos 16. Tendo acesso, controlado, com os pais sabendo o que eles estão fazendo, sem problema nenhum. Agora, sozinho, smartphone próprio, sem você saber o que eles estão fazendo, sem ter um controle, não é recomendado. É o caso da Carol, mãe do Davi, de 13 anos. O filho até pode usar o celular, mas em horários controlados e sob a supervisão dos pais. O Davi hoje ele não tem redes sociais, não tem nenhuma rede aí que ele acessa. As poucas coisas que ele recebeu de link de redes sociais, a gente sentou e viu junto no meu celular daí. A Milena, mãe de adolescente, também passou a integrar o movimento. A preocupação é com o que o filho vê na internet, mas a fiscalização nem sempre é fácil. Fácil nunca foi, mas com o tempo e com o amadurecimento dele, vai se tornando mais fácil. Ele vai compreendendo quais são os riscos e o porquê dos limites e das restrições que ele tem no aparelho, no tempo de uso. O Miguel e a Luísa têm 15 anos, estudam juntos e garantem que sabem os limites de acesso e de tempo de uso do aparelho. Ter essa autopercepção na minha faixa etária é muito comum. Eu acho que todo mundo que, pelo menos eu converso, se considera no uso excessivo, o difícil é chegar e parar. Antigamente, meus pais, eles ligavam mais pra isso, sabe? Então, eles colocavam alguns tempos de uso, algumas coisas assim. Mas com o passar do tempo, assim, eu fui vendo que era mais uma coisa pra mim, sabe? Que eu precisava mais focar nos estudos, ou ler, ou fazer outras coisas. Então, eu mesma coloquei o meu tempo de uso. Para essa especialista, o monitoramento do que é consumido pelos jovens na internet é fundamental. Quando se faz um pacto coletivo, quando se tem outras famílias que vivenciam os mesmos valores e desejam as mesmas coisas, isso facilita muito em relação até à aceitação dos adolescentes. Você acha que é importante que mais pais, mais estudantes, mais alunos de forma geral passem a fazer parte desse movimento? Por quê? Eu acho que sim, para criar relações melhores entre pais e filhos e as famílias. A gente deixou de conversar, né? Assunto importantíssimo e justamente por isso a gente continua falando sobre esse assunto, gente, porque o caso exposto nas redes acende, claro, um alerta para todos nós, pais, familiares, responsáveis. Muitas vezes, escola, fotos, vídeos, materiais que são postados de forma inofensiva, sem maldade, mas que acabam sendo usados com maldade. Para explicar os riscos e dar dicas, de como você pode proteger as nossas crianças no ambiente digital, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje o delegado José Barreto, do NuCiber, que é o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil aqui do Paraná. Delegado, muito bom dia. Obrigado, por ter aceitado o nosso convite do RIC Notícias Manhã.
O senhor estava comentando, enquanto a reportagem estava no ar, que às vezes vocês fazem apreensões, né, de telefones, de computadores, de pedófilos, por exemplo, que muitas das fotos que estão lá dentro são fotos que estão aí nas redes, né? Que às vezes eu posso postar de uma maneira inofensiva, de um sobrinho, de algo assim da minha vida, né? Bom dia. Perfeito. Bom dia, escola, bom dia, Ana, bom dia ao telespectador. E exatamente, as ações no Ciber, muitas das vezes, quando nós chegamos na casa de um pedófilo, um indivíduo, né, que tem diversas fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de nudez sexual, não raro nós vemos às vezes fotos que a princípio, para nós, pessoas, né, que estamos acostumados a tirar às vezes uma foto da criança brincando numa praia ali de biquíni, ou até a gente chega a ver alguns pais que tiram fotos ou gravam vídeos de crianças tomando banho e postam na inocência, muitas delas até com perfil aberto. E mesmo quem não tem um perfil aberto, adiciona qualquer pessoa sem nenhum controle, porque a gente sabe que muitas pessoas querem aumentar o número de seguidores e não tem essa preocupação efetiva com quem está do outro lado, quem que está acessando o seu conteúdo. E lógico... E quem está fazendo com esse conteúdo, né? Exatamente. E a gente sabe que a cabeça do pedófilo, ela gira diferente, tem uma maldade por trás daquilo. O que para nós, a gente olhando ali um vídeo, uma criança pequena, até um nenenzinho de 1 ano, é algo muito inocente, acaba que vira uma situação que o pedófilo vai olhar e ele vai sentir um sentimento diferente, né, de lascívia. E, lógico, aí a partir do momento que a pessoa coloca um vídeo desse e ele entra ali na rede social, ele pode rapidamente ser compartilhado para os Estados Unidos, Argentina, Rússia, e aí entra, às vezes, num site, né, em que diversos pedófilos vão compartilhar esse tipo de conteúdo. E aí, numa dessa, pode ser que numa ação da polícia, né, especialmente no Ciber, a gente encontre aquele indivíduo com grande gama desse tipo de material e a foto, às vezes, do seu filho, da sua filha, está ali naquela apreensão e é o que ocorre bastante. A gente vai identificar, às vezes, a criança, que é um grande trabalho que nós fazemos, não só aprender a pessoa que armazena e compartilha esse conteúdo, como ver quem são aquelas crianças que estão sendo exploradas sexualmente. E com base nisso, a gente chega naquela criança, vamos até os pais e muitas das vezes os pais nem imaginam que aquela foto ou vídeo está sendo compartilhada nas redes sociais. Assim, por criminosos, né? Delegado, até recentemente vi uma comparação que me pareceu bastante interessante, né? Uma especialista falava, é como se você, por exemplo, você que compartilha as fotos e vídeos da sua criança como rotina, como se você chegasse numa praça e entregasse fotos para várias pessoas da sua criança. Então, a minha pergunta é, qual que é a orientação, de fato? Tem como fazer essas postagens, compartilhar as suas crianças de uma forma ok e saudável? Ou a ideia é não faça isso, não divulgue? Bem, hoje a gente aconselha que, de preferência, não compartilhe. Mas se, às vezes, né, a gente sabe que hoje tem a questão da distância, né, parentes e outros estados, crie um perfil pessoal e só adicione quem, de fato, você tenha confiança e você quer que acesse essa foto. Então, por exemplo, hoje o próprio Instagram tem uns stories que é só para pessoas próximas. Então, compartilha só para aquelas pessoas que você confia. Mesmo que a pessoa, mas eu não adiciono qualquer pessoa. Será que o seu vizinho é uma pessoa da sua confiança? Você vai saber, às vezes ele pode ser um pedófilo e a gente não sabe, tanto que é uma das situações que nós vemos sempre, né? O indivíduo que é preso, geralmente, por pedofilia, é um indivíduo que às vezes não respondeu por nenhum outro crime, nunca praticou um roubo, um furto, e pratica aquilo, às vezes, aquele crime na calada da noite. É o silencioso, né? É o crime silencioso, nem a família, muitas das vezes, até esses indivíduos, eles são casados, têm filhos, e estão praticando o crime de madrugada, quando então a polícia o surpreende ali, que aí a família descobre, né? E aí sim, né, vem à tona toda essa gama de crimes. E muitas vezes essa pessoa é próxima à vítima? Tem algum vínculo? Isso, infelizmente, ocorre bastante. Já tivemos casos de padrastos, até pais, vizinhos, né? Às vezes a gente sabe que a vida é corrida e às vezes as mães deixam seus filhos, às vezes com um vizinho, né? Com um tio, avô, infelizmente, também já ocorreu bastante. E aí, nesse período que a criança está sozinha, aí o indivíduo se aproveitava para gravar vídeos e até praticar atos libidinosos com a criança e adolescente. Ô delegado, tem algum sinal que a criança, o adolescente ou que os pais possam sentir ou talvez perceber no próprio celular de que essa criança está sendo alvo de um observador ou até mesmo de um assediador? Bem, primeiro, inicialmente é importante a gente ver se não tem uma mudança drástica de comportamento por parte das crianças, né, e adolescentes. A criança sempre foi muito feliz, muito comunicativa, do nada ela começa a ficar muito calada, silenciosa, né? Comportamentos às vezes assim, 880, né? Que a gente fala. E também é muito importante a gente falar os pais têm que fazer um controle parental das redes sociais, o que seu filho está acessando, quais as redes sociais, quem que ele está adicionando, né? Qual tipo de conteúdo ele está divulgando, o que ele busca no Google ali, né? Em outros buscadores. E o mais importante,
ter um diálogo aberto com o filho, uma relação de confiança e explicar, filho, existem os perigos na internet, cuidado, às vezes aquele perfil que você acha que é de uma menina, né, que é bonita e tal, na verdade pode ser um perfil fake. Pode ser um indivíduo de 50 anos, um homem de 50 anos que vai começar a conversar com você. E, lógico, é importante a gente falar também, um grande alerta, a questão dos jogos. Os jogos online, hoje a gente vê o quão é importante os pais tomarem cuidado com os jogos em que há a possibilidade do chat, que a criança ou adolescente está jogando ali e ela começa a conversar com outros jogadores, né? E esses jogadores podem ser pessoas mais velhas que vão começar, às vezes, a querer dar uma recompensa. Eu tô vendo que o teu jogador aqui, eu vou dar um diamante para melhorar ele, eu vou dar uma armadura. Só que a gente tem que começar a conversar no WhatsApp, aí já vai analisar aquela conversa com o WhatsApp e até que ele vai começar a solicitar fotos e vídeos. Então, muito importante, os pais verifiquem com quem eles estão falando, quais as redes sociais, que tipo de conversa está ocorrendo, inclusive nos armários, né? Ver o que eles estão guardando ali. Já tivemos casos que até de adolescentes que tinham balaclava, facas dentro do armário, e os pais sequer sabiam. Foram surpreendidos com a polícia 6 horas da manhã na casa deles. Então, essa importância dos pais fazer esse trabalho, né, de cuidado e, importante, de carinho, uma relação de confiança e amor com seus filhos. Então tá aí, delegado, para a gente encerrar, então, deixar um serviço, né, um contato de serviço, alguém que identificar algum sinal, que entender que isso possa estar acontecendo ou que aconteceu, o que deve fazer, quem deve procurar? Bem, é muito importante que assim que a pessoa verifique que está ocorrendo, tem um vídeo ou um bate-papo e está ocorrendo um crime ali, primeira coisa a gente orienta, faça prints de tudo, capturas do vídeo, né? E aí o máximo de provas possíveis, porque não raro a gente verifica que algumas pessoas, quando chegam até a delegacia e a polícia vai analisar o que foi relatado, às vezes o perfil não está no ar, né? A pessoa já mudou, apagou aquelas postagens, então é importante que quem verificou já tira print de tudo, bota no pendrive e vá até a delegacia mais próxima. Aqui nós temos o NuCiber, aqui em Curitiba, né, que é a delegacia especializada em crimes cibernéticos, como também temos o NuCria, que é a delegacia que protege crianças e adolescentes. E lógico, temos o Disque 100 também, que é uma possibilidade também de a pessoa que, né, pode fazer o boletim de ocorrência e a denúncia dela ali por meio, né, no telefone, ali no site. E a gente orienta que realmente traga o máximo de provas possíveis para ajudar o trabalho policial. Tá certo, então. A gente está recebendo hoje aqui no estúdio o delegado José Barreto. Obrigado, delegado. Até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço. Gente, o café ficou mais caro, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses, mas uma decisão dos Estados Unidos pode mudar esse cenário. Com o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, exportar ficou mais difícil. Bem mais difícil, né? Bem mais difícil e bota difícil nisso, né, gente? A expectativa é de que sobre mais café no mercado interno. Isso pode significar queda nos preços. Bom para o consumidor, já os produtores estão preocupados.